você tem meio caminho andado. Eu ainda acho que é possível recuperar o Wallace. Claro. Eu vou dar um Eu trabalho acho que a pra recuperação do Wallace passa muito pela mudança de postura do Matheus Henrique dentro de campo, se for jogar os dois. Porque o Matheus Henrique, ele tá acostumado a essa saída de jogo, Sim. aí lá no fundo. Sim. E o Cruzeiro, a maior dificuldade dele hoje na marcação, qual que é? A recomposição. E uma coisa que eu prestei muito atenção nesse jogo foi que os pontas do Cruzeiro tiveram muita dificuldade de recompor. Porque eles não têm tanta... os dois pontos do Cruzeiro, assim, não é um problema, mas eles são jogadores de mais de 30 anos, os titulares, o Dudu e o Wanderson hoje, 30 e 32. Então, tipo assim, pra gente conseguir essa recomposição na lateral e os meias fecharem com tranquilidade, porque o Wallace, ele tava dando bote na lateral. E aí o meio ficava um buraco. Ele vai ter que dar bote na lateral. Eu acho que os demais vão ter que voltar Eu acho que os jogadores de lado Exatamente. foram bem na recomposição, com Eu sinceridade. também acho que foram razoavelmente bem. Ô, Brunão, não sei se você consegue pegar pra gente, desculpa te dar esse trabalho em cima da hora, quantas vezes o Leonardo Jardim enfrentou o Wallace jogando no futebol europeu? Eu acho que teve pelo menos algum jogo em que o Mônaco enfrenta a Udinese jogando alguma das ligas europeias. Porque o Jardim conhece o Wallace, tá? Não. Eu falo de antes. Ele já conhecia o Wallace de antes. Ele não necessariamente conhecia os jogadores que estavam aqui. Porque são jogadores que, alguns deles, têm mais característica e uma carreira mais longa jogando no Brasil. Mas ele já conhecia o Wallace da Europa, de acompanhar o Wallace jogando na Udinese. E eu tenho certeza que na cabeça do Jardim é possível recuperar esse Wallace e fazer com que ele jogue o futebol que ele jogava lá. E é por isso que existe essa insistência em relação ao Wallace. E eu entendo perfeitamente. Mas assim, vai completar um ano, né? O Wallace vai completar um ano de Cruzeiro. Nós estamos falando em 4 meses ele completar um ano, cara. Já são 8 meses de Cruzeiro. Mais 3 meses. Ele precisa entregar mais. Precisa. Ele precisa entregar mais. O que ele fez o sábado, investimento que foi feito. O que ele fez sábado não é o suficiente para escalá-lo contra o Mirassol, né? Não Concordamos. é isso. E esse é o problema. Vamos ver o que a semana vai dizer. É a minha maior decepção desse elenco, porque eu tinha uma expectativa muito grande em cima do Wallace. Eu vi o Wallace jogando na Udinese, eu vi e acompanhei de perto jogando no Grêmio, e eu tinha uma expectativa muito grande de que fosse um cara diferenciado, velho. Porque ele tinha no Grêmio finalização, ele tinha no Grêmio marcação, ele tinha passe, ele tinha mobilidade. A mesma coisa na Udinese. E na seleção também. E na seleção brasileira olímpica. O Wallace não chegou a enfrentar o Leonardo Jardim, porque ele chegou na Udinese em agosto, né, de 2019. O Leonardo Jardim saiu em dezembro de 2019, aí nesse período de... Então, ele deve ser acompanhado do período em que ele estava acompanhando o futebol europeu de fato. Mas o ponto é o seguinte, cara, o Wallace é um cara que ele tem muita bola e muito potencial. Só que até aqui eu não tô conseguindo enxergar esse potencial dele no Cruzeiro. E eu também já pensaria em voltar com o Lucas Romero no jogo de estreia do Brasileirão. Agora, eu manteria a formação, mas mudaria a escalação nesse lado aí. Só. Então, aí agora sobre a questão Matheus Pereira. O Matheus Pereira vai ter que reconquistar a posição dele.